gente, tudo bem? Estamos aqui com aquela moto referente aos últimos vídeos do carburador e cabeçote, tá? Então eu finalizei a montagem aqui do cabeçote, o carburador já estava limpo e verificado, né? Então ele já foi instalado aqui também. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é o acerto final antes da montagem total aqui da moto, antes de colocar o tanque, antes de sair na rua para fazer teste, né? Como é feito a equalização, né, e tudo mais. Então eu gostaria de mostrar para vocês agora também o resultado final de todo esse trabalho que a gente... Essa é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui na oficina para utilizar um reservatório de combustível, né, aqui em cima, separado da moto. Então quando a gente vai fazer os testes, quando a gente vai funcionar o motor, a gente não precisa utilizar o tanque da moto, a gente utiliza essa ferramenta com esse reservatório aqui em cima. Nós temos a tubulação e temos um registro também. Assim, quando o motor não está funcionando, a gente deixa o registro fechado, né, e não precisa utilizar o tanque da moto. Além do reservatório de combustível aqui em cima, a gente tem os relógios para fazer equalização aqui dos carburadores, né? Os carburadores, ou no geral as motocicletas, né, com mais de um cilindro, possuem um sistema de alimentação independente, né? A maioria, existem casos que não, mas a maioria é dessa forma. Então mesmo que for injeção eletrônica, carburação ou qualquer outro tipo, necessita da equalização, porque cada cilindro tem uma forma de trabalhar, né? E os carburadores precisam ser equalizados. Então imagine 4 pessoas correndo com uma barra ligadas uma à outra, né? Se uma dessas pessoas correr um pouco mais com mais velocidade, vai torcer, vai entortar, e é isso que acontece aqui. Se um dos carburadores trabalhar de maneira incorreta, o motor fica irregular, fica falhando, não funciona direito, cria desgaste excessivo nas peças internas, né? Então é importante essa questão do acerto final, da equalização final, e a gente usa como exemplo essa parte da barra, que é um exemplo mais prático para que as pessoas possam entender mais ou menos o que seria a equalização dos carburadores, tá bom? Então, os estudos realizados por volta de 1600 e pouco pelo físico Torricelli definiu a nossa pressão atmosférica do nosso planeta, né? Fora desse meio, a gente tem o vácuo absoluto, né? Então tudo que é medido referente à pressão tem como valor de referência a pressão atmosférica. Lembrando que saindo do litoral, por exemplo, aqui para São Paulo tem uma diferença de altitude de 700 metros, então a pressão atmosférica tem um valor um pouquinho mais baixo aqui, e quanto mais alto você vai, menor a pressão atmosférica. Então tem uma diferencinha de um lugar para o outro, mas não influencia tanto na questão da equalização, que por onde a gente anda com a moto e tudo mais. Você vai ter problema de repente nas cordilheiras e tudo mais, mas estando os 4 corpos equalizados, toda a pressão por si só vai se alterar, mas a equalização continua, né? Eu estou dizendo tudo isso para explicar um pouquinho a escala aqui do relógio. Então, para que vocês possam entender aqui o que significa essas duas escalas, né? Nós temos a escala em vermelho, a interna, em polegadas de mercúrio, e a escala externa em milímetros de mercúrio, tá? Quando o Torricelli fez o experimento, ele obteve numa coluna de mercúrio, né? Ele tinha um tubo com mercúrio dentro desse tubo, e ele fez um experimento, colocou esse tubo virado ao contrário dentro de um outro recipiente com mercúrio, e esse mercúrio criou internamente no tubo criou uma certa distância em altura, né, que foi definida a altura, a quantidade de mercúrio, né, através dessa distância, de quanto valia essa pressão exercida no mercúrio pela atmosfera. E isso foi definido como 760 milímetros, né, 76 centímetros, como preferirem. Então esse é o valor referência, né, da pressão atmosférica. Como esse é o nosso valor de referência, o zero do nosso relógio é referente à pressão atmosférica. E tudo que vem antes disso é pressão negativa. Então a gente usa ela como referência, e quando a gente tem
entre aspas, o vácuo, significa que, referente à pressão atmosférica, a gente tem uma pressão negativa, dada nessa escala. Então é muito importante para que a pessoa utilize qualquer tipo de equipamento de medição, de comparação, ela saiba do que se tratam os valores, né, de cada indicação. Um torquímetro, um micrômetro, um paquímetro, no caso um equalizador, né, então é importante saber. Além disso tudo, essa ferramenta nos permite diagnosticar alguns sintomas, alguns problemas que o motor pode estar apresentando, tá? Mas, no geral, a função principal dele é manter os 4 carburadores funcionando da mesma maneira. Em cada coletor nós temos aqui uma haste que é conectada nessa tomada do coletor, é uma tomada roscada, né? E essa tomada nos permite ligar aqui o equalizador através das mangueiras, né? Cada mangueira aqui pertence a um manômetro do equalizador. E depois que o serviço é realizado, o serviço de equalização, essas tomadas são fechadas e utilizadas as arruelas de vedações entre os parafusos e os coletores, né? Então, em breve eu gostaria de fazer um vídeo demonstrando os sistemas de vedações presentes nessa motocicleta em específico, né? E explicar o uso de cada tipo de vedação, e essa aqui vai ser incluída nesse vídeo também. No segundo corpo aqui, vocês podem não notar, mas a gente tem uma pequena tomada de vácuo que é para torneira de gasolina, né? Então a nossa torneira tem esse controle a vácuo e aqui já tem essa tomada que fica fixa aqui. Então a gente utiliza ela direto, já que a mangueira é do mesmo diâmetro, né? E nas outras tomadas, como não é utilizado nada, só aqui no momento da equalização, a gente utiliza essas hastes perfuradas, né, para ligar as mangueiras. Como eu já mencionei, a gente fecha tudo isso aqui, tá bom? Então, depois de montado aqui, depois de um árduo trabalho na montagem do motor por completo, né, a gente fez um serviço de verificação, medição, substituição das peças que tinham desgaste excessivo, né? Foi finalizado o motor. Por último, foi colocado aqui o cabeçote, como vocês já acompanharam, e o carburador, que eu já tinha efetuado a limpeza, foi mostrado agora alguns dias atrás, já foi instalado aqui também, e eu vou mostrar para vocês o resultado final. Então, com o nosso equipamento ligado, a gente permite agora a passagem de combustível aqui para o motor, né, para os carburadores, e vamos dar a partida aqui no motor. Então, contato ligado, ignição trabalhando. Então aqui, pessoal, nós temos o motor trabalhando em marcha lenta. Os carburadores estão sincronizados, como vocês puderam ver aqui nos relógios, praticamente todos ali na mesma direção, com a mesma indicação, tá? E no momento que a gente acelera, ela mantém a rotação de marcha lenta como tem que ser, tá? Vou desligar para terminar de explicar. Quando a gente acelera, vocês percebem que os relógios caem, né? Porque a pressão negativa, né, que está sendo gerada, está sugando aqui tanto o ar quanto o combustível que está passando aqui no carburador. Por isso que o relógio cai. Mas assim que a rotação se estabiliza, que a borboleta é fechada, o vácuo aumenta de novo, né? A pressão negativa aumenta de novo. Por isso que os relógios sobem para uma indicação ali um pouco acima, né? Na verdade é negativo, então seria abaixo. Os motores em bom estado de funcionamento fazem com que a equalização fique próxima aqui dos 200 milímetros de mercúrio, tá? Então, quando o motor é novinho, os carburadores estão bons, não tem folgas nos eixos e tudo mais, é nesse valor, 200 milímetros de hidrogênio. É mencionado no manual de serviço, então se não tiver dentro desse valor é porque alguma coisa aqui não está certa, né? Às vezes uma vedação de sede de válvula, uma vedação dos coletores mesmo, às vezes o coletor está quebrado ou tem um excesso de ar, entre aspas, né? Uma entrada de ar falso, ou os carburadores já estão com folgas nos eixos, né? Então isso é bastante importante. Quando a gente monta uma moto nesse padrão, é importante que esses valores fiquem dentro do determinado pelo fabricante. Então é isso que a gente observa aqui, faz todos os testes para não ter esse tipo de problema. Dito isso, a moto está finalizada,
está equalizado, funcionando direitinho, tá? Então a gente faz os últimos ajustes aqui, as últimas verificações. Vamos retirar agora esse equipamento todo para poder montar o tanque e ser feliz aí, colocar a moto na rua para andar, curtir aí a Galo, tá? E é isso aí. Mas só vale lembrar também, um adendo aí a todos vocês, que a alteração do escapamento da moto influencia aqui no valor da equalização, tá? Os escapamentos, principalmente os originais, possuem características que permitem uma pressão negativa diferente em dado momento. Então isso aí altera até a admissão de ar. Então é importante que, se houver a substituição de escapamento, seja feita a visualização aqui, a observação, e, se necessário, corrigido a equalização dos carburadores, tá bom? Vale mencionar também que não adianta equalizar os carburadores que estão há muito tempo sem uma limpeza, sem uma verificação. Então o ideal é fazer uma limpeza, uma verificação de todas as peças, né? Uma verificação de nível de boia, de clê, se estão todos corretos, antes de fazer a equalização. Simplesmente fazer a equalização com carburadores ruins não vai adiantar nada. Bem como o motor, se o motor não estiver bom, não adianta colocar um carburador novo na sua moto, que ela não vai ficar boa. Então isso tudo tem que ser bem verificado para que funcione como tem que ser, ficar aqui como fica o funcionamento, como por exemplo dessa moto aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa parte de equalização, pode deixar nos comentários aí que a gente tenta responder o mais breve possível, beleza? Isso aí.